A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que garante aos estados o poder de emancipação de novos municípios. Mas qual é a consequência deste ato à administração das cidades? Veja na reportagem de Camila Paulino e Júlio Cruz. A aprovação aconteceu nesta semana e o projeto de lei dá autonomia à Assembleia Legislativa de emancipar novos municípios no estado. Em Mato Grosso, a decisão foi comemorada pela maioria dos deputados. Só o José Riva, do PSD, é autor de 14 projetos com esse objetivo. Não adianta também você sair por aí criando municípios sem observar os critérios, que você acaba inviabilizando o município mãe. Então, nesse caso, em Mato Grosso, a comissão específica, que é a Comissão de Divisão Territorial, presidida pelo deputado Dilmar, vai fazer um trabalho. E nós vamos participar desse trabalho para constatar quais os municípios que realmente têm condição. Já o colega parlamentar, Márcio Pandolfi, do PDT, fez ressalvas à iniciativa. Eu defendo, eu apoio a emancipação de muitos municípios. Eu sou do município que era distrito, depois se emancipou, então eu já vivenciei na pele esta luta. Agora, sabemos que tem municípios, muitas vezes, que não têm condições de se manter. E muitas pessoas querem criar município para quê? Para virar gabine de emprego, entendeu? De algumas pessoas que dominam essas agrovilas ou esses distritos hoje em dia. Então, nós temos que ter critérios muito claros e muito definidos. Eu sou a favor, sim, mas dos distritos, enfim, desses locais onde preenchem os requisitos legais. Segundo o Congresso Nacional, o processo só poderá ser feito mediante alguns critérios, como o número de habitantes, por exemplo. Em municípios da região norte e centro-oeste do país, é necessário pelo menos 5.000 habitantes. Já as novas cidades da região nordeste devem ter no mínimo 7.000, enquanto que nas regiões sul e sudeste, o registro deve estar acima de 10.000 habitantes. Esse analista político concorda com este aspecto, mas ressalta que não pode ser o único critério utilizado. Na maioria das vezes, esses distritos são simplesmente dormitórios, distritos dormitórios. Ficam as pessoas ali, mas não trabalham ali. Vão para outros municípios, para onde ele tem uma atividade econômica e volta para dormir no seu distrito. Então, o número de habitantes não deve ser apenas o único instrumento para dizer que um distrito deva ou não ser transformado em município. Deveria existir outros. Por exemplo, quais são as atividades econômicas daquele distrito? Ou melhor ainda, quais são as atividades econômicas do município em que aquele distrito está ligado e, a partir daquele momento, perceber se aquelas atividades econômicas serão distribuídos para os seus distritos transformados em município. Para atender a esta questão, o Congresso determina que a arrecadação dos municípios inscritos no processo de emancipação deverá ser superior a 10% da média das menores cidades do estado. Analisando os critérios que deverão ser adotados, o deputado Pandolfi defende a autonomia concedida à Assembleia nesses casos, pois dará maior agilidade nesses processos. Nós sabemos, quando a coisa é emancipada com retidão, de forma correta, respeitando os critérios, essas regiões elas têm um desenvolvimento muito mais rápido, muito mais acelerado, levando saúde, levando educação, levando infraestrutura, enfim, melhorando a condição de vida de cada morador. Então, claro, se esse assunto for debatido aqui no Parlamento Estadual, ele vai ter uma agilidade muito maior. Esse é um dos grandes pontos positivos do debate vindo para o Parlamento Estadual. Este procedimento será possível somente com a apresentação de um requerimento junto à Assembleia Legislativa e deverá conter pelo menos 20% das assinaturas dos eleitores do município que desejar ser emancipado. Já no caso de fusão, é necessário a assinatura de 10% dos eleitores de cada município envolvido. Nessas condições, Mato Grosso registra 56 processos. Desses, apenas 20 municípios apresentam real condições de serem emancipados. No meu entendimento, de 20 a 25 reúne as condições. Você tem que observar o conjunto, porque às vezes você tem um distrito que tem mais de 6.000 habitantes, mas o município mãe tem menos de 12, quer dizer, então não tem como você criar um novo município e você inviabilizar o município mãe. A legislação prevê isso, inclusive, você não pode deixar o município mãe com condições inferiores àquilo estabelecido para a criação de um novo município.
Após a emancipação, o novo município deve ser administrado pelas normas e autoridades do município de origem. Isso até ocorrer as eleições do Executivo e do Legislativo. No caso de fusão, os municípios envolvidos serão regidos pelas autoridades da maior e mais populosa cidade até a posse dos vereadores e criação de leis próprias. Diante desta questão, há a necessidade de criar novos cargos e garantir a infraestrutura. Mas Riva afirma que, apesar dos custos iniciais, estes locais vão gerar receitas. Por menor condição que tem o distrito, quando você cria um município, você cria novas expectativas. Chega o cartório, chega a polícia, chega a prefeitura, chega a Câmara. De uma forma ou de outra, a população faz funcionar. E você acaba aproximando o cidadão do serviço público. Já o analista político rebate a posição de Riva e justifica que os custos não serão repostos com os tributos arrecadados futuramente. Teremos muito mais custos do que receita. Uma vez de que nós somos 410 distritos que deverão ser transformados em municípios. Calcula-se, e não sou eu que faço esse cálculo, é a Firjan, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que dizem que tem um custo anual desse conjunto de municípios de 8 bilhões de reais. A Firjan traz um outro dado muito interessante. De 2001 para 2010, todos os municípios criados nesse período, cerca de 52% desses municípios estão piores, em situação muito pior do que estavam antes. E o restante não estão melhores não, ou estão mais ou menos equiparados ao que estava na situação anterior. Como o texto do projeto foi alterado pelos deputados federais, será enviado para nova análise no Senado.